Você sintonizou na Rádio Animal. Aqui a gente descomplica esse reino e mostra que ele é bem mais parecido com o nosso do que você imagina. Eu me chamo Juliana Araújo e aqui comigo está o professor Ney Melo, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP-UERJ. Tudo bem, professor? Tudo bem, Juliana. A gente começa a conversa de hoje com um dado bem preocupante. Em 2025, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, estima que mais de 25% da população mundial, ou seja, 2 bilhões de humanos, não tem acesso à água potável. E mais de 45% não tem saneamento básico. Quase metade dessa população afetada vive na África, mais precisamente na região do Subsaara, e 80% estão em áreas rurais. Em alguns países, a água encanada é rara, o que faz com que a população leve mais de 1 hora para buscar fontes de água. Essa falta de acesso a um recurso tão básico, muitas vezes é causada por desigualdades socioeconômicas entre os países. Mas eu sei que o mundo animal tem inspirado tecnologias para melhorar a falta de acesso à água do planeta. Pode explicar mais pra gente, professor? Claro que eu posso. Os lagartos de chifre do Texas, a espécie Phrynosoma cornutum, por exemplo, conhecem bem a escassez de água e usam as próprias escamas para garantirem uma reserva. As escamas são mais largas na cauda e estreitas perto da boca, formando um funil que faz com que gotas de água sejam direcionadas à boca do lagarto. E esse sistema inspirou um plástico que imita as escamas desse lagarto, acelerando a captação de água. E também do deserto, os besouros da Namíbia, a espécie Stenocara gracilipes, tem um processo particular de captação de água. O exoesqueleto desse besouro tem calhas com propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas. Durante a madrugada, no deserto da Namíbia, a temperatura pode ficar abaixo de 0 e a água disponível está na forma de neblina. E aí o besouro sobe as dunas e levanta o abdômen para que a neblina encoste em sua carapaça e condense, se transformando de vapor a líquido. As gotas descem pelas calhas hidrofílicas, que absorvem melhor a água, e são guiadas pelas calhas hidrofóbicas, que repelem a água, para que não caiam para fora da carapaça. O destino é a boca do besouro, que aproveita a madrugada do deserto para beber água de neblina. Caramba, como que pode, né? E como a gente adaptou essa habilidade do besouro? Esse sistema já inspirou a criação de estruturas que captam água no deserto e até garrafas de água de academias. No caso das garrafas, a água é repelida pela parede interna, fazendo com que o máximo de líquido seja aproveitado. Mas, professor, e as aranhas? Já ouvi dizer que as teias acumulam gotinhas de orvalho filtradas. Como isso acontece? As aranhas são especialistas nisso. A mesma teia que captura insetos 24 horas por dia pode guardar gotas que serão bebidas pelas aranhas. Esse sistema tem inspirado estruturas captadoras de água de orvalho. Até as abelhas conhecem esse sistema há milhões de anos. O desenho em hexágonos das colmeias, por exemplo, também inspirou a criação de sistemas de captação de água. Mas elas não são as únicas que filtram a água. Também tem uma estrutura em espiral igual às conchas de caracóis que criam vórtices em tanques para filtrar a água. Com o equivalente ao gasto de 3 lâmpadas de 100 watts, já é possível criar essas espirais e filtrar partículas em cerca de 40 milhões de litros de água por hora. A espiral de água puxa contaminantes e outras partículas para o centro do redemoinho, que são puxados por um vácuo para limpar a água. O tratamento usando as espirais reduz as bolhas de ar, melhorando o transporte da água, e ainda diminui a formação de resíduos que podem entupir encanamentos. Para desentupir os canos, é preciso gastar com produtos químicos, o que é reduzido nesse processo. Muito legal, professor. A gente falou tanto de água e não teve um animal aquático, né? Não existe alguma tecnologia inspirada por eles? Existem os camarões pistola, é a família Alfeoidea, por exemplo. Eles têm um processo curioso de esterilização de água. Esses camarões têm uma garra com um gatilho capaz de criar um vácuo na água em alta velocidade, vaporizando a água para produzir uma bolha de ar a uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius. Isso é a temperatura da superfície do Sol. Eles usam essa bolha tanto contra predadores quanto com presas, implodindo a bolha para atordoar outros animais. Esse processo natural de implosão tem sido copiado em tanques de água para esterilizá-los de bactérias a partir da implosão de microbolhas de água, justamente como faz o camarão pistola. Nem as menores bactérias conseguem sobreviver a isso.
Quem diria que lagartos, besouros, caracóis, aranhas e camarões poderiam inspirar tecnologias para tornar a água mais acessível, né? Muito obrigada por mais uma conversa, professor. A gente continua falando de outras tecnologias inspiradas em animais no próximo episódio. Até a próxima! Até a próxima, Juliana! Rádio Animal é uma produção de Ney Melo, professor e coordenador do Laboratório de Tecnologias Educacionais Disruptivas do CAP-UERJ. Realização Rádio UERJ, do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade.